Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Estou muito feliz hoje porque estou aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus e a gente sabe que é motivo de muita alegria e de gratidão ao Senhor, porque se aproxima já o dia, semana que vem, já completa um ano que esse canal está funcionando e é um desafio muito grande passar um ano inteiro e postando vídeo 3 vezes por semana. É um desafio realmente, mas Deus ele tem abençoado, tem sustentado e eu agradeço muito ao Senhor por todos vocês que têm sido fiéis acompanhando aqui o canal Palavra Verdadeira. Deus abençoe a cada um de vocês, estamos juntos. Aqui a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 18 e 19, nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, estando Jesus só orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: Quem dizem a multidão que eu sou? E respondeu eles e disseram: João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queridos e amados irmãos, já clica aí no gostei para não esquecer, tá bom? É muito importante aqui para o canal e também é muito importante fazer um compartilhamento. Eu gostaria muito de lançar um desafio. Dia 4 de maio, o canal Palavra Verdadeira faz um ano e seria muito importante que cada pessoa que acompanha aqui o canal ganhasse um inscrito e postasse nos comentários: olha pastor, eu ganhei mais um inscrito, esse é o meu presente de um ano para o canal Palavra Verdadeira. Olha como seria muito bacana, como seria maravilhoso. Dia 4 de maio, o canal Palavra Verdadeira faz um ano e seria muito importante que cada um que acompanha aqui o canal ganhasse mais um inscrito para comemorar esse dia, essa vitória maravilhosa de Deus para nós. Vamos lá para a palavra do Senhor, que é importantíssima nas nossas vidas. Queridos, Jesus estava ali reunido com seus discípulos e de repente Jesus lançou ali um desafio para eles e falou para eles dizendo: Quem vocês acham que a multidão diz que eu sou? E naquele momento os discípulos começaram a pontuar: olha, um diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas antigos que ressuscitou. E naquele momento Jesus disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa palavra ela é gloriosa, sabe por quê? Porque essa mensagem aqui, ela traz algo sublime para as nossas vidas. Quando os discípulos referenciaram ali que a multidão, que representa aquelas pessoas que estão por longe de Jesus, aquelas pessoas que conhecem Jesus superficialmente, que conhecem Jesus de ouvir falar, que não convive com Jesus, não tem experiência com Jesus, não tem intimidade com Jesus, então essas pessoas achavam que Jesus era João Batista, ou Elias, ou um dos profetas antigos. Então vamos analisar aqui algo muito importante. Por que João Batista? Vamos imaginar que João Batista é a figura de alguém que era muito reservado, alguém que tinha uma comida seletiva, alguém que era diferente aos olhos das pessoas, alguém que era muito lá na dele, separado de todo mundo. E isso era uma coisa necessária porque João Batista tinha uma missão, e a missão dele era preparar o caminho para Jesus, então tudo isso era normal na vida de João Batista. Digamos assim, entre aspas, a esquisitice de João Batista, né? O fato dele ser uma pessoa muito reservada no canto dele. Então, muitos da multidão achavam que Jesus era um tipo de João Batista, era um João Batista da vida. Então, aquela pessoa reservada, inacessível, difícil. Então, para muitos que estão na multidão, para muitos que estão distante, ou às vezes para alguns crentes, a figura de Jesus representa alguém que é muito distante, alguém que é muito especial, que é tão especial que é distante de cada um de nós. Alguém que é inacessível, alguém que é muito difícil estar junto com ele, alguém que está em outro patamar de santidade. Então existe toda uma dificuldade de estar próximo a ele, porque ele é um Deus e nós somos meros humanos terrenos. Então muitas pessoas têm Jesus nessa condição. Tem Jesus na condição de alguém que é muito distante.
quando na verdade Jesus é alguém que está muito próximo de nós, alguém que está muito perto. É uma imagem completamente dessa, diferente daquela que a multidão tinha a respeito de Jesus. Outros diziam entre a multidão que Jesus era o Elias. E por que a figura de Elias? Elias era a figura daquele profeta poderoso, aquele homem que fazia cair fogo do céu, aquele homem que fazia pessoas ressuscitarem, que fazia milagres, que fazia proezas em nome do Senhor. Então uns achavam que Jesus era Elias, porque Jesus curava, ressuscitava, Jesus libertava pessoas. Então muitos achavam que Jesus era Elias. E o que representa a figura de Elias? Alguém que é poderoso. Então, entre a multidão, muitos são atraídos para Jesus por causa daquilo que ele tem para oferecer, porque ele tem poder de ressuscitar, ele tem o poder de fazer milagre, ele tem o poder de libertar, de restaurar. Então, muitos são atraídos para Jesus por causa daquilo que ele pode oferecer e não pelo que ele realmente é. Então, muitas daquelas pessoas que conheciam Jesus superficialmente, que conhecia de ouvir falar, achavam que ele era um homem poderoso. E são muitos desses que vão atrás de Jesus só por causa do seu poder, só por causa daquilo que ele pode oferecer, só porque ele tem poder de ressuscitar, de curar, de fazer milagres. Mas na verdade, o que é maravilhoso é que Jesus, ele é poderoso, mas ele é muito mais do que isso. A figura do profeta, quando os discípulos disseram, olha, entre a multidão tem pessoas que acham que tu és o profeta antigo que ressuscitou. Então, a figura do profeta antigo é porque os profetas antigos eram pessoas tradicionalistas, eram pessoas conservadoras, eram pessoas que se apresentavam diante do povo sempre com uma mensagem de Deus que era uma mensagem de conserto. Porque normalmente quando um profeta era acionado é porque o povo estava errado e Deus queria trazer um conserto para a vida do povo ou sentenciar o povo. Então era essa a figura do profeta. Então muitos achavam que Jesus veio para julgar, que Jesus veio para corrigir, que Jesus veio para confrontar as pessoas. Então muitos também achavam que Jesus era esse profeta que estava ali para protestar contra Roma, para protestar contra Jerusalém, contra os sacerdotes, contra os doutores da lei, contra muitas coisas. Achava que Jesus estava ali só para combater as pessoas, para fazer a voz do contra das coisas que estavam erradas na sua época. E na verdade, Jesus não era absolutamente nenhuma dessas coisas. Porque Jesus, ele sempre foi uma pessoa diferente. E aqueles que conheciam Jesus superficialmente tinham uma imagem equivocada de quem era Jesus. Uma imagem que não era verdadeiramente quem ele era. Tanto que Jesus perguntou aos seus discípulos, e vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. Em outra passagem da Bíblia, em outra referência da Bíblia, em Mateus, aí Jesus falou para Pedro, disse, olha Pedro, quem te revelou isso foi o Pai. O Pai foi que te revelou isso, porque você não tinha como de si mesmo saber dessas coisas. Então, queridos irmãos, quem nos revela quem realmente Jesus é o Espírito Santo de Deus. Deus é quem nos mostra quem é verdadeiramente a figura de Jesus. Quem Jesus é para nós? Ele é um Pai, aquele Pai que acolhe, aquele Pai que faz um afago, aquele Pai que protege, que ajuda, que ampara, que estende a mão. Então Jesus, ele é um Pai para nós. Jesus também é o amigo certo das horas incertas, aquele amigo que está ali em todo momento que nós precisamos. Jesus também é aquele irmão mais velho, aquele que realmente quando nós estamos na mal, é aquele que chega na hora certa, no momento exato ali, para nos dar a cobertura que nós precisamos. Jesus, ele é tudo para nós. Ele é também o nosso Rei, ele é também o nosso Deus, aquele a quem nós devemos reverência, aquele a quem nós devemos estar diante dele para prestar culto, para glorificar, para honrar, porque apesar dele ser o nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, ele também é o nosso Rei. Então por isso nós também devemos reverência a ele, também devemos a ele a nossa adoração, tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, queridos irmãos, Jesus, ele é tudo isso para nós. Tem pessoas, infelizmente, até no meio evangélico, que acham que Jesus é muitas coisas, menos tudo isso que eu tenho falado aqui agora, porque só conhece quem Jesus realmente é aquelas pessoas que têm intimidade com ele. Pessoas que têm intimidade com Jesus, que conhecem Jesus de perto. Quem conhece Jesus de longe tem uma visão equivocada a respeito dele, conhece apenas superficialmente.
Então, por isso que as pessoas que pensam que Jesus é como João Batista, acham que Jesus ele é grande demais e por isso ele é uma pessoa inacessível. Tem muito crente que acha dessa forma, que tem uma relação, que não tem uma relação estreita com Jesus porque acha que ele é um Deus grande, que ele é um rei poderoso e que ele está no céu e que nós estamos aqui na terra e que ele é uma pessoa que é santa demais para ter um relacionamento estreito com uma pessoa humana. Então muitas vezes as pessoas mantêm Jesus em um patamar inacessível, quando Jesus é aquele que está muito próximo de nós, é aquele que segura na nossa mão, é aquele que muitas vezes põe o braço em volta do nosso pescoço e nos faz um carinho. Então Jesus, ele é essa pessoa. Tem crente que acha que Jesus, ele é o profeta Elias, que é somente aquela pessoa poderosa, aquela pessoa que pode fazer tudo acontecer, que pode mudar a história de alguém. E vão às igrejas somente para serem abençoadas, para ter um bom emprego, para passar no vestibular, para serem curadas, para ter o amor de suas vidas. Então só procuram Jesus por causa do poder. Então essas pessoas, muito mais, elas se configuram pessoas interesseiras, que estão atrás de Jesus por causa daquilo que ele tem a oferecer. Ou seja, querem a bênção, mas não querem o dono da bênção na sua totalidade. Então, isso também é uma visão equivocada. Outros acham que Jesus é um dos profetas antigos, ou seja, aquela pessoa carrasca, é aquela pessoa que chega com mão de ferro para estabelecer ali uma mensagem de Deus, uma mensagem de conserto, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de punição por causa da desobediência. Então acha que Jesus é esse carrasco. Então muitos têm Jesus nessa visão de tradicionalista, de pessoa conservadora. Então muitos vivem nessa ideia de que Jesus é essa pessoa que exige demais de cada um de nós, ao ponto de que muitas vezes essas pessoas elas acabam se decepcionando, porque muitas vezes quando elas tentam manter esse padrão de exigência para as suas vidas, achando que Jesus condena tudo, que não pode nada, que Jesus não perdoa, e quando elas fracassam, quando elas pecam, quando elas deslizam, então elas não aceitam que ela, uma pessoa que escolheu servir Jesus em outro patamar de santidade, que ela venha fracassar, que ela venha pecar, que ela venha deslizar ou escorregar em algum momento. Então ela não aceita isso. Então aí vem o desapontamento, vem a decepção contra si própria e às vezes se desvia, porque ela não consegue manter um padrão que ela acha que tem que ser, porque ela não entende que Jesus não é esse homem carrasco, esse homem tão exigente assim. Ele é muito mais o bom pastor, aquele que deixa 99 ovelhas no campo e volta para buscar aquela que caiu, que tem todo um empreendimento para isso. Estendeu a mão, tirou ela do abismo, colocou ela nos seus ombros, levou, curou suas feridas, cuidou dela, restaurou sua vida, voltou por causa daquela uma, deu toda uma atenção especial que ela merecia. Ou que podemos referenciar aqui, o filho pródigo quando voltou. Então tem muitos que ficam pensando como o irmão do filho pródigo. Mas meu pai, eu sempre estive aqui junto do Senhor, me dedicando, trabalhando, cuidando de tudo, dando toda a atenção, e meu irmão que gastou tudo dissolutamente, meu irmão que fez e que aconteceu, volta o Senhor, dá toda a honraria a ele, faz uma festa para ele, e para mim o Senhor nunca fez uma festa. Jesus é esse Pai que nos entende, que nos compreende, e quando nós nos arrependemos, Ele nos abraça, coloca o anel da herança de novo no dedo, dizendo: meu filho, você tem salvação de novo, faz uma festa para celebrar o retorno do Filho. Ele é aquele que nos recebe de braços abertos, é aquele que não guarda ressentimento. Então esse é o Jesus para quem conhece Ele de perto. É um Jesus que é cheio de compaixão, que é cheio de amor, que é cheio de compreensão. E é esse o Jesus que Pedro referenciou: tu és o Cristo, Filho de Deus, porque ele conhecia Jesus de perto, de dormir com Jesus, acordar com Jesus, se alimentar com Jesus, caminhar com Jesus. Então quem caminha com Jesus, quem conhece Jesus de perto, realmente quem tem intimidade com Jesus, sabe quem realmente Jesus ele é. Então que Jesus ele seja essa pessoa para nós, essa pessoa que nos completa totalmente. Quem dizeis que eu sou? Quem você diz que Jesus ele é? Quem é Jesus para você? Eu espero que Jesus para você ele seja uma pessoa maravilhosa, que te entende, que te compreende, que te ama, que te perdoa, que te aceita, que te ajuda,
que resolve seus problemas, mas que é aquela pessoa que você deve toda a reverência, todo o seu amor, toda a sua dedicação, todo o seu entendimento para Ele. Então que essa seja a nossa intimidade com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nesse momento orar e agradecer ao Senhor pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Querido e eterno Deus, nesse momento, Senhor, quero te louvar, te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, aqueles, meu Deus, que o Senhor chamou, aqueles a quem o Senhor escolheu para serem íntimos, para andar contigo, para te conhecer de perto. Eu quero te louvar por isso, te agradecer de coração e que a cada dia o teu Espírito Santo possa nos abençoar para que possamos te conhecer mais e mais. Cada dia, Senhor, saber quem realmente o Senhor é. Não de notícias, não te conhecer de longe, mas te conhecer de perto, Senhor, na intimidade. Te conhecer como realmente o Senhor é maravilhoso. Portanto, Senhor, abençoe cada um dos teus filhos, fortalece esse laço de união, de comunhão que nós temos contigo a cada dia, Senhor. E assim que o Senhor venha nos abençoar e que a cada dia, Senhor, a gente possa ser pessoas que possam estar mais e mais próximos de Ti. Pessoas que possam estar, Senhor, andando lado a lado contigo, porque Tu és tudo para nós. Senhor, eu abençoo nesse momento e ministro uma bênção na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo.